Nesse episódio, nós vamos falar sobre acabamento de pintura da casa do arquiteto. É isso! A preparação para pintura. Vocês sabiam que tem um monte de cuidados que a gente tem que tomar? Tem preparação de área interna, externa, tem tipos de massa diferentes, tem tipos de aplicação diferentes e a gente tem o banco. Esse banco vai ser um bônus desse vídeo que a gente vai deixar para falar no final, porque realmente é uma peça aqui da arquitetura que está junto com a parte de interiores, com toda essa dinâmica da área social da sala que a gente quer explorar. Bom, para a gente começar a falar sobre pintura, é importante a gente relembrar dos episódios anteriores como é que estava a casa. A casa ela estava rebocada, com a massa interna, né, a argamassa já alisada, diferente da que vai receber revestimento, porque ela fica mais rústica, e essa daqui então já estava preparada para pintura. Quando a equipe de pintura começa, logo a gente já percebe uma diferença na casa, porque tudo fica branco. Por quê? Porque eles começam a passar seladora. A seladora é como se fosse uma tinta preparatória de fundo para receber tanto a massa corrida de acabamento interna quanto a massa acrílica de acabamento externa, ou também a textura, porque é o que a gente costuma indicar para áreas externas, usar algum tipo de textura, né, Gui? E essa seladora, além dela ser uma tinta um pouco mais barata, ela serve para a parede sugar, absorver. Então, para que você não gaste com a tinta e dê mais 3, 4 demãos, você utiliza a seladora, que é mais barata, que ela vai fazer esse fundo preparatório para a pintura. Em cima da seladora, a gente consegue perceber por aqui, onde a gente não tem, que já foi dado uma demão de massa corrida. Então a gente tem ali bem no cantinho do banco, uma parte que o pessoal ainda não passou, tanto o fundo quanto a massa, eles ainda vão acabar. Mas aqui em cima, nessa parede, já está tudo branco, porque já foi dada a demão, a primeira demão de massa corrida. Então, já que a gente mencionou a massa corrida e a massa acrílica, a gente vai falar um pouquinho das diferenças. A massa corrida, ela tem uma facilidade maior para você passar com a desempenadeira, com a espátula, desempenadeira, e é utilizado na parte interna. A massa acrílica tem um pouco mais de dificuldade, por ela ter uma resistência maior. Então, por ela ter essa resistência maior, na parte externa, ela vai sobreviver mais, né? A gente vai exigir menos manutenção desse material. Inclusive, é um pouco mais difícil a massa acrílica de manusear na última etapa antes de receber a tinta, que é no lixamento. A massa corrida ela é muito mais mole para lixar, ainda assim dá trabalho, mas a massa acrílica ela é mais dura, então para lixar é mais difícil. Por isso que aqui a gente só usou massa acrílica onde vai a pintura escura, é quase como um preto, que é nos beirais e no volume da caixa d'água. Vamos lá conferir? Vamos lá. Aqui na parte externa, a gente consegue perceber a preparação da pintura para a pintura externa, que é diferente da interna. Por quê? Nesse volume, que já está inteiro branco, é o local onde foi aplicado a massa acrílica, que é aquela que a gente comentou própria para a área externa, para receber sol, chuva, para ela não ficar fissurando, não desbotar, tem que ser uma massa mais durável. E aonde não tem o acabamento branco é onde vai a textura. Lembra que a gente comentou que para a área externa é muito importante que a gente use uma textura para fazer o fundo da pintura? Por quê? Porque a textura geralmente ela tem hidrofugante, hidrorrepelente. Ela não vai deixar a pintura externa da casa ficar com aquele escorrido verde e também marcas de umidade, aquelas manchas na pintura que acontecem na área externa quando você não tem a preparação feita corretamente. Além disso, aqui a textura escolhida foi a Granfino. Essa textura é uma textura como se fosse uma massa de barricas também, que são aqueles potes que estão espalhados aí pela obra, porque ele tem um rendimento maior e ele vai dar um acabamento como se fosse uma areinha na parede. É diferente do grafiato, é diferente da textura projetada e da textura de rolo, que é aquela que a gente passa com o próprio rolo de pintura. Essa textura eu escolhi porque eu gosto mais do visual, e em cima dela a gente vai vir com as cores da pintura. Como última dica, gostaria de deixar aqui para vocês que antes de qualquer pintura você faça testes de cor
É isso que eu vou fazer. Nessa casa a gente está usando basicamente 3 cores. A gente está usando um tom de cinza claro, um tom de cinza médio e um tom de cinza escuro. Para essas 3 cores, elas têm umas variações infinitas que vão desde o escuro e dos cinzas avermelhados até os amarelados, azulados. Por isso que eu vou pegar pelo menos 3 testes de cada cor antes de fazer a pintura aqui. E por fim, antes de finalizar, não menos importante, eu quero falar sobre esse elemento que é o banco, que já estava presente no projeto. Na verdade, na concepção dessa casa, o meu marido me pediu um banco, que a gente pudesse sentar tanto de um lado quanto do outro. E eu gostei demais quando ele foi executado, não faz muito tempo que ele foi executado, porque ele não é de alvenaria, ele é oco por dentro. A gente fez ele na estrutura metálica. Por quê? Como vocês estão vendo aqui, o vão que ele tinha que vencer é muito grande. É um vão de mais de 5 metros. E se a gente fosse fazer isso na alvenaria, essa espessura precisaria ser muito maior. 10% do vão, para a gente pensar um pouco no tamanho da viga que daria uma viga de 50 centímetros pelo menos. E eu queria esse elemento slim. Aqui é onde vai acontecer ainda o fechamento para a parte externa frontal da casa, ou seja, aqui em cima ainda vai vir um vidro, que vai ser a janela, ela vai abrir correndo inteira para lá. E daqui para cá, da finalização do banco para lá, a gente vai ter as portas que vão abrir para dar acesso à parte externa. Quando esse banco foi executado, estava só a estrutura de aço galvanizado. Ele foi feito engastado na parede, apoiado aqui no chão, com perfis de 12 centímetros, para que a gente finalizasse não muito mais do que 12 centímetros. Então, está dando aqui a medida final em torno de 13, 14 centímetros, que é o que eu queria. Embaixo a gente ainda tem a permeabilidade visual, tanto para quem olha da fachada, quanto quando a gente olha do fundo para frente, e vai também ficar uma pena de vidro aqui embaixo, vai ficar toda uma face sem nenhum perfil. Isso é uma coisa que eu fiz questão para as esquadrias da frente da casa, que não tivesse nenhum perfil vertical. Por isso a gente vai usar a tipologia de cortina de vidro. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. No próximo episódio a gente vai continuar falando sobre acabamento, porque tem muita coisa por acontecer aqui ainda, mas espero que vocês tenham gostado principalmente desse banco, que deu toda uma dinâmica, pegando desde a sala de TV, sala de estar e sala de jantar. E detalhe, aqui ainda vai acontecer a minha lareira. Até o próximo episódio.